E aí, rapaziada, bem? William na área. Hoje eu vou mostrar para vocês o ampli que eu mais gosto. Por que que eu gosto dele? Claro que é pela versatilidade. Eu não tenho um tipo de som, eu não toco um tipo de som, então eu preciso de um ampli versátil. E dos que eu tive, acho esse até hoje o mais versátil. Então, e aí, qual ampli que vocês têm aí que é o mais versátil, que vocês mais gostam? Mostra aí, responde aí para nós. Valeu! Vamos lá, o ampli é esse aí, é um Mesa Bug, um Road King 2. E ele é dual rectify, duas válvulas na retificadora. Vou explicar então esse painel da frente dele, depois eu explico atrás que tem mais funções ainda, certo? Começando por aqui a gente tem o liga e desliga, o standby, o volume do solo, a gente vai ter no FUT um pedal de solo, vou mostrar ele depois. E aqui a saída, além dele ter o master e o ganho por canal, ele ainda tem um controle de saída, um terceiro controle de saída. Por quê? É um ampli de 120 watts que eu consigo usar ele em baixíssimo volume, mas com a máxima distorção na válvula, porque eu consigo torcer tanto o master quanto o ganho no máximo e controlar a saída dele aqui. Isso já é um controle de versatilidade para mim sem igual, porque eu não é como um plexi que o timbre vai vir lá no power que eu preciso dar um volume substancial. Então aqui já é bem bacana, já é um dos recursos que eu gosto dele, é esse terceiro controle de saída. Aqui são indicações do que eu estou usando na retificação, se é diodo ou se é a válvula retificadora, que é o porquê do nome. Vai explicar aqui no canal qual canal eu estou usando qual válvula. Eu consigo escolher a válvula por canal, se eu estou usando duas 6L6 ou duas EL34 ou duas CL6, que é a segunda escolha. Eu posso estar usando também 4 6L6 mais as duas e aí eu dou uma potência máxima, certo? Então fica explicado essa parte. Vamos para os canais. Começando daqui para lá. O canal 1, eu tenho todos os controles de master, presença, grave, médio e agudo e o ganho. E eu tenho aqui os chamados voice, para quem tem o Mesa Bug vai se familiarizar. Eu tenho três canais. Eu tenho o clean, eu tenho três voz, né? O clean, ele fat, é um som um pouquinho mais gordinho, e tweet. O tweed já fica meio claro que ele tenta mandar lá o clean do Fender, né? Que é um clean bacana. O canal 2, eu vou ter também o clean, o fat e um bridge. Já fica meio claro também que ele tenta mandar um sonzinho de Marshall. Então eu consigo escolher aqui entre as três voz para cada canal. No meio dos canais eu tenho o LED que indica qual canal está ativado e se eu estou usando o loop 1 ou loop 2, porque ele tem dois loops por canal. Então canal 1, 2, o 3 eu também vou ter as três voz, só que daí ele já vem pro lado negro da força. Ele já vai ter lá o hall, que é o som mais cru da válvula, vintage, que é bem pesado, e o modern, que ele tem maior ganho, maior volume, e ele também tem um som mais rasgado nesse modern. Então o 3 e o 4 eles se repetem nessa função, não vai ser igual o 1 e o 2. E aí eu consigo, de repente, se eu gosto da mesma equalização de válvula, eu consigo deixar ele tanto no vintage quanto no modern, seja para o canal 3 ou seja para o canal 4. Os controles se repetem, master, presence, o grave, médio, agudo e o ganho, como nos outros canais, 1, 2, 3 e 4. Então eu consigo ter um clean, um overdrive, uma distorção pesada e uma mais pesada, ou de repente uma com médio escopado e a outra eu deixo médio para fazer um solo de repente. Essa é a vantagem de se ter quatro canais. Eu resolvo o drive, o clean, primeiro estágio, segundo e o terceiro estágio direto no amplificador, certo? Vou explicar lá a parte de trás dele agora. Vamos lá então, mostrar aqui o back para vocês. Soltei aqui o fio terra para ficar claro o encontro dos falantes, dos gabinetes. Então, as funções que eu acho bem bacana nele. Uma, consigo usar dois gabinetes, seja com qual impedância ele tiver. Normalmente uso no B um falante para clean, um Eminence ou algum outro tipo de voz que me dá um som menos distorcido. Uso os falantes que o Jensen normalmente que é para clean. E aqui eu uso ou V30 ou C90 que é para dar mais peso.
O clean não fica ruim lá, mas vou explicar o porquê de eu gosto de usar esse aqui. Vão vir alguns controles de canais, controle do FUT. Vamos por partes aqui. Ligo ou desligo o loop 1 e o loop 2. Eu deixo em off porque eu uso no FUT switch. Eu consigo ativar pelo FUT switch. Se eu quero usar cabine 1, 2 ou 3. Gabinete, né? Então, se eu colocar no A, eu vou usar o gabinete que está no A. Se eu usar no meio, eu uso os dois. Vai sair voz nos dois. Se eu colocar no B, sai só por aqui. A última vez que eu usei aqui, mas normalmente eu costumo usar no clean. Eu deixo pra cá porque eu uso no 6L6 e eu puxo o timbre do Fender nele. Vai sair um som muito parecido. Usei muito tempo o Fender Deluxe, então eu puxo esse clean, que é um clean que eu gosto. Consigo deixar aqui, então, portanto uso o 6L6, que é a mesma válvula do Fender. O circuito para esse canal é parecido com o do Fender. E aqui um controle de reverb pelo canal. Eles têm controle de reverb individual por canal. E eu seleciono a válvula que eu quiser usar aqui para esse canal, certo? Estou usando aqui 4 6L6 nesse canal. Eu poderia usar duas 6L6, duas L34, duas de cada uma, ou 4 6L6, ou 4 6L6 mais as duas L34. Que daí fica bem alto, bem pesado. Já no canal 2, eu uso duas L34. Ele só tem duas L34, não tem 4 como a 6L6. Os FUT totalmente, os loop totalmente desligado, por causa de usar no FUT. Uso no Speak A porque eu gosto do V30, acho que o som de Marshall combina com V30. E normalmente uso na válvula mesmo, não uso no diodo esse outro controle aqui. Por canal eu consigo escolher como é que eu quero retificar esse canal. Fica na válvula por padrão, mas o diodo também o som é bem parecido. É bom que até economiza a válvula. Bem pensado essa porra. Já o canal 3, ele vai ter as mesmas configurações dos outros. Reverb também, sujeira também, preciso limpar. O loop 2 eu não uso, tanto faz estar desligado ou não. O falante eu uso no A, porque eu uso ele no V30. E ele eu já deixo mais com som de mesa mesmo. Ele eu normalmente uso ele escopado, que é para tirar um som bem parecido com Metallica. Então eu só uso na 46L6. Certo? Canal 4 eu já uso uma L34 para ela puxar um pouco mais o médio. A L34 tem um som bacana para fazer solos. Então o meu canal de solo é esse, meu timbre de solo é esse. Uso também no V30. Reverb não ajustei e os loops ficam por conta lá. Mas a mesma seleção, posso usar os dois gabinetes, ou só o B ou só o A. Aqui são alguns controles de loop, loop 1, loop 2. Alguns tipos de trigger. Isso aqui vai ser bem complicado, quem sabe um dia eu faço um vídeo para isso. Mas é o controle de trigger dele, ou posso usar também para afinador. Posso usar para o multi ou afinador. Ele tem o controle para entrada de afinador direto no FUT, né? Se eu quero esse bypass no solo ou no loop, se eu colocar aqui ele ignora o meu volume de solo. Então eu vou ter que ter um pedal de solo para isso. Ou aqui eu deixo ele ligado e aquele volume de solo vai, portanto, funcionar, certo? Desativa também o terceiro volume do master, que é um dos recursos que eu mais gosto, então, portanto, fica sempre ligado. Loop 1, loop 2. E aqui eu tenho um controle para, caso eu não queira usar o FUT switch dele, canal 1, canal 2, 3 e 4, para ativar o solo ou para ativar o reverb. Um pedal só por reverb. Ele ativa todos os canais. Se eu tiver no canal 4, por exemplo, e mudar para o 2 e não desligar o reverb vai continuar ligado. A entrada do FUT, que é MIDI, posso usar uma controladora. Se eu quiser usar manual, eu tenho aqui os 4 canais, vou deixar no canal do FUT. O Sponge ou Bolt, que aqui ele dá uma limada na potência. O Bolt, ele dá toda a potência, o Sponge menos. Bolt ele usa silicone, Sponge usa válvula. Válvula diminui um pouco porque aumenta a tensão, certo? Então essa aqui é a parte de trás do cara. As duas válvulas, deixa eu ver se consigo filmar. 5-4, que é a retificadora. 6L6, ele vai ter 4 válvulas 6L6, além da poeira. E as duas L34, beleza? Pesadíssimo,
Eu acho que é o ampli mais pesado que eu já peguei essa bosta. Mas vale a versatilidade, né? É isso aí. Vou mostrar o foot dele agora. O foot dele é esse cara aí. Gigantão. Vou colocar minha mão aqui perto pra vocês verem que é enorme. Tem algumas peculiaridades, que é os botões de canal não tem... Ele não é um PDT. Ele é um botão de pulso, como nos TC. Reverb, o afinador, os 2 loops e a função solo. Um foot para cada canal. E o reverb com as suas funções ali, certo? O reverb ele ativa o reverb dos 4 canais. Ele apenas liga e desliga todos os reverbs, certo? É isso aí. Acho que é desse lado de cá a entrada MIDI dele. Então, portanto, uma entrada lateral. Beleza? Só lembrando que eu não acho esse amplificador o melhor, porque melhor é bastante subjetivo, né? Esse aí é o amp. Gosto bastante dele. Não acho que ele é o melhor para ninguém, é o melhor para mim, né? O melhor é subjetivo. Cada um sabe o que te atende. Cada um tem sua necessidade. Então, o melhor para mim não é o melhor para todo mundo. Mas acho ele bem versátil. Dos que eu tive, é o mais versátil. É o que mais resolve meus casos. Embora dá um trabalhão, porque ele é pesado. Para eu levar 2 gabinetes quando eu quero usar o clean e o drive, cada um com um gabinete, dá um trabalhão danado. Mas em si, ele montado ali com seu castelinho, fica bem bacana, fica bem versátil, certo? E o de vocês, qual é que é? Conta aí pra nós. Valeu!